Olá, estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. Toda sexta-feira, às 18 horas, um papo sobre o escritor, levando para você informações sobre a temática do cangaço e áreas afins, movimentos socio-religiosos, coronelismo e o nosso carro-chefe, que é o cangaço. A partir de agosto, nós teremos uma novidade. Tem coisa boa por aí. O Resenha do Cangaço trará para vocês que nos acompanham aqui no YouTube algo que eu tenho certeza você vai gostar muito. E nós esperamos você cada vez mais, dando a sua contribuição, as suas sugestões. Nós já temos aqui nomes que foram sugeridos por vocês que nos acompanham para entrar na nossa relação de entrevistados. Você que gosta da temática do cangaço, você já ouviu falar, com certeza, do Coronel Isaías Arruda. Coronel Isaías Arruda, que é do município de Missão Velha, do Ceará. Ele, de acordo com a história, com o que se escreveu e continua se escrevendo sobre o cangaço, foi um dos homens que articulou, que pensou e que alguns até afirmam que patrocinou a tentativa frustrada de invasão do bando de Lampião a Mossoró. O que você acha? O que você acha do coronel Isaías Arruda, poderoso coronel do Cariri cearense? Não saia daí. Em instantes, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura, esse sujeito histórico, o coronel Isaías Arruda. No programa de hoje, nós teremos a satisfação de reencontrar, há alguns anos que nós não nos víamos, João Bosco André, como carinhosamente a gente chama de Bosco André. Bosco é natural de Missão Velha, no Ceará, pesquisador e memorialista. Ele foi colaborador da revista Itaitera, da cidade do Crato. Publicou o livro Documentos para a História de Missão Velha, é membro do Cariri Cangaço e palestrante em inúmeros eventos, trabalha com a temática cangaço e coronelismo. E hoje ele abriu uma brecha na sua agenda para bater um papo conosco, para sentar aqui ao nosso lado, na cadeira do Resenha do Cangaço. Bosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu quero começar, além de dar as boas-vindas, já perguntar o seguinte: desde quando você se sentiu atraído pela temática do cangaço, e em especial do coronelismo? Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Lemuel. Eu que agradeço a oportunidade. Olhe, desde cedo eu sempre persegui fazer pesquisas e ouvia muito falar do cangaço, né? Aqui, principalmente aqui na nossa região, tendo como o Estado-Maior do cangaço aqui, o Coronel Santana. E caiu a sopa no mel no ano de 2009, aliás, 2009, quando Severo me procurou para que nós fizéssemos a abertura do Cariri Cangaço aqui em Missão Velha, para falar sobre os coronéis da Missão Velha, da região do Cariri. E, a partir daí, eu me apaixonei pelo tema e estou aí na luta, né? Lamentando que Severo nunca mais fez o Cariri Cangaço aqui no Cariri. Mas ele vai voltar, com certeza. Nós estivemos juntos aqui no Fórum do Cangaço em junho e foi uma satisfação muito grande receber todos e todas que fazem o Cariri Cangaço. Amigo, Isaías Arruda. Quem foi o coronel Isaías Arruda? Lemuel Isaías Arruda é oriundo de famílias aqui tradicionais aqui de Missão Velha, né? O Figueiredo. O pai dele, inclusive, foi proprietário aqui no município, o Manuel Antônio de Figueiredo Arruda.
enviuvando, ele foi morar em Aurora e lá contraiu umas segundas núpcias com a senhora que é justamente a mãe de Isaías Arruda, que ainda é ligada à família dos paulinos. E foi uma figura muito, como se diz, primordial aqui. Foi prefeito de Missão Velha, fez uma administração brilhante, era muito progressista, tanto assim que ele construiu o prédio da prefeitura atual, ainda está servindo a municipalidade. Fez a primeira eletrificação pública de Missão Velha. Inclusive, tem um negócio interessante aí, que ele foi pedir, solicitar os trilhos na estrada de ferro na estação, e o agente disse que dependia de Fortaleza. E ele retirou-se, depois voltou e disse: olha, eu vou tirar os trilhos, porque quem manda aqui sou eu, sou o prefeito, e mandou tirar os trilhos e fez a eletrificação, o posteamento em Missão Velha. Fez também o primeiro código de postura de Missão Velha. Fez o alinhamento da rua. Ele era realmente uma pessoa muito progressista. Né? Estamos conversando com João Bosco André, memorialista, pesquisador, escritor da temática do cangaço, mas com destaque para o coronelismo. E antes de ir para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, que está assistindo o nosso bate-papo, mas que não é inscrito no canal, que se inscreva. Você se inscreve, aciona o sino que fica ao lado e passa a receber semanalmente as nossas notificações. E acompanha a nossa programação, que é semanal, toda sexta-feira, às 18 horas. Aí você vai e compartilha nos grupos de amigos, do trabalho, no grupo da família, e ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Bosco, qual era a relação do coronel Isaías Arruda com o cangaço e, em especial, com o Lampião? Olha, Lemuel, como só acontecia, Lampião sempre estava na sombra dos potentados do município, o intendente principalmente. Né? Aqui não foi diferente. Ele esteve ao lado do coronel Santana, teve diversas vezes aqui na Serra do Mar. Teve com o coronel Manuel Dantas de Araújo, o coronel senhor Dantas, e depois, com a ascensão de Isaías ao poder, ele ficou sob a proteção de Isaías aqui, ciceroneado por Isaías Arruda aqui em São Velho. É uma característica do cangaço, não só de Lampião, é essa relação com os coronéis, com os poderosos de cada região. Quando se fala da participação, da presença, da tentativa de assalto a Mossoró pelo bando de Lampião, alguns nomes vêm à tona, além dos nomes tradicionais dos cangaceiros, como Marcilon, Sabino, Lampião, vem também o nome do coronel Isaías Arruda, como tendo sido o poderoso por trás do bando que estaria bancando a invasão a Mossoró. O que você sabe, quais informações você pode trazer para a gente sobre essa participação, se efetivamente está comprovado, né, que ele teve essa participação, e quais os seus interesses do coronel Isaías Arruda em invadir Mossoró? Lemuel, a história nos mostra que, inclusive, nós tivemos contato com uma pessoa que vivenciou esse ocorrido aqui. Quando Lampião se dirigia para Mossoró, ele passou aqui pelo município de Missão Velha, mais precisamente pelo sítio Tuncas. E a pessoa de quem guiou ele até a fazenda do Zezé Tavares, na Caiçara, foi o senhor Miguel Pinto, pessoa que eu convivi e conversei muito com ele sobre isso. O Lampião, quando chegou na casa do sogro do Miguel Pinto, os cangaceiros viam muita fome e tinha uns cortiços, criatório de abelha, em frente à casa do cidadão lá. E eles
não mediram distância, foram puxar os cortiços, quebraram, ficaram comendo o mel saburado das abelhas, e seu Amã saiu, ficou no meio do bando. Aí Lampião chega, que é isso, cabroeira safada, vocês chegam na casa do cidadão dessa maneira, o senhor que é o proprietário? Sim, eu quero saber quanto é esse prejuízo aqui. Lampião tinha esse lado, né? E o seu Amâncio disse, não, capitão, não lhe custa nada, eu quero saber se o senhor quer que eu mande fazer comida para os seus rapazes aí. Não, precisa não. Quero só duas coisas só aqui. Você me cedeu um animal e uma pessoa para me guiar até a casa de Zezé Tavares, na Caiçara, que era uma das pessoas que acobertava Lampião aqui na região, né? Então, foi cedido o cidadão, ele dirigiu o Lampião até a casa lá de Zezé Tavares. No caminho, ele teve outro entrevero, os cangaceiros, com o senhor Lino Tavares. Inclusive, no meu livro, nós fizemos uma entrevista, está lá a entrevista, nós tivemos lá na Caçara, eu e Severo, e falamos com o Zé Lino, que era filho do seu Lino. E Lampião, os cangaceiros estiveram lá na casa do seu Lino, atrás de comida. E o seu Lino informou que lá não tinha comida para ninguém. Eles entraram de casa dentro, a velhinha estava terminando de fazer o almoço, e eles comeram a comida, quebraram as panelas, empurraram a velhinha estava grávida, já em véspera de ganhar o menino, que é justamente o Zelino, né? Essa história está contada, inclusive, aí os links do nosso amigo Aderbal Nogueira. E, chegando na casa de Zezé Tavares não estava, mas a dona Lídia Cavalcante recebeu o Lampião, sabia que o marido sempre dava guarida a ele lá com os cangaceiros, e me mandou armar uma rede no alpendre, mandou botar uma mesa com rapadura, queijo, farinha, essas coisas para os cangaceiros. E mandou logo matar uma marrã de ovelha para fazer o almoço. Aí, Lampião chama o portador do seu Amâncio aí. Aí chamou o Miguel Pinto, ele me contou essa história de cátedra. Diversas vezes estive com ele e ele me repetia sempre a mesma história. Então, Lampião chamou, o senhor pode voltar, agradeça lá seu Amâncio. Tá. Aí ele saiu. Quando, uns 2 quilômetros depois da casa do Zé Tavares, ele viu um cangaceiro chamar ele, que o capitão estava ali chamando. E ele disse, agora ele vai me matar dele. Aquelas histórias lendárias, né? Então ele voltou e ele disse, você usa camisa de manga comprida ou curta? Ele disse, não, é manga comprida. Ele mandou me tirar 2 ternos de tecido para dar ao Miguel Pinto. Então o Miguel Pinto voltou. Ele no outro dia foi para Ipueira e daí foi feito a viagem para Mossoró, né? O coronel Isaías forneceu armamento, munição e alguns cangaceiros do seu grupo aqui. Então, foram, e na volta, não lograram êxito lá em Mossoró, e na volta, Isaías já estava peitado aqui pelo o presidente do Estado para envenenar o grupo de Isaías, aliás, de Lampião, e com a promessa de que Isaías seria candidato a deputado estadual na eleição seguinte. Então, o senhor José Gonçalves de Lucena, uma figura lendária aqui, foi inclusive lugar-tenente do grupo de Isaías Arruda, Zé Gonçalves de Lucena. Conversei muito com ele, tive muitas conversas, ele era um cidadão muito assim, sério, as conversas, né, seguras, e ele disse, Isaías, você não faz, isso é uma deslealdade muito grande, não faz 30 dias que o capitão lhe deu 60 contos de réis. O coronel Figueiredo diz que foi 35, mas o Zé Gonçalves, que era de dentro da casa de Isaías, me assegurou que foi 60 contos de réis. E eu vou avisar a Lampião. Selou animal e correu para Ipueira. Quando foi chegando, a comida vinha chegando para o bando. E eles não toquem nessa comida que está envenenada. E a prova é que vão tocar fogo ao redor da casa. Aí o fogo começou.
E, em troca disso, segundo seu Zé Gonçalves me falou, recebeu, o Lampião liberou Ferrugem, Manuel Francisco de Lucena Sobrinho, que era primo legítimo de Zé Gonçalves, aqui de Missão Velha. Ferrugem era do grupo de Lampião e já vivia doente, e a pedido de Zé Gonçalves foi liberado. Inclusive, o Ferrugem morreu aqui no sítio, no sítio Jamacaru, que era de propriedade do Zé Gonçalves, lá no Bodó, sítio Bodó, mais precisamente no sítio Bodó do distrito de Jamacaru, de São Velho. Inclusive, nessa passagem aí, seu Zé Gonçalves me particularizou que, na hora da saída, que eles tocaram em retirada lá, esse Lampião disse: diga a Isaías e Antônio da Pissarra que eles vão me pagar essa traição. Mas, depois disso, Lampião não voltou mais à Missão Velha, nem à região. Essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer agora, Bosco. Você já adiantou para o nosso público essa traição de Isaías Arruda a Lampião, né? Que é algo que a gente ouve muito falar e lê, mas os detalhes que você passou aí do diálogo é uma coisa muito bacana, porque quem está nos assistindo agora ou vai nos assistir posteriormente vai perceber como você detalhou o depoimento que você ouviu. Ou seja, é bacana porque, ou seja, você teve acesso, você conversou com pessoas que estiveram próximas, né? Então, Lampião, aliás, Isaías Arruda, de fato, teria traído Lampião em troca da promessa de ser apoiado pelo presidente do Estado para ocupar uma cadeira legislativa, né? Isso é muito bacana, muito interessante. Interessante a forma como você colocou. Bosco, 1927, Lampião passa por Mossoró, retorna para aí, e você disse que, mesmo que Lampião tenha ameaçado se vingar do Isaías Arruda e Antônio da Pissarra, não se tem notícia de Lampião retornar à região para, possivelmente, tratar de outros assuntos ou até mesmo cometer a vingança, a promessa que ele fez de se vingar de Isaías. Em 1928, Isaías é assassinado, né, na estação ferroviária de Aurora. Né? E, posteriormente, muitos autores, em alguns livros, tentam associar o assassinato de Isaías Arruda à vingança de Lampião. Essa hipótese, essa tese, pelo que a gente já leu, pelo que a gente já ouviu, está descartada, né? Como foi a morte de Isaías Arruda? Quem teria sido responsável por assassinar o coronel Isaías Arruda? A família Paulino, de vez que Lampião, aliás, Isaías era aparentado dele por parte da mãe dele, né? E em 1921, Isaías matou Antônio Paulino no dia de uma eleição lá em Aurora, e a partir daí nasceu a rixa entre os Paulinos e Isaías Arruda. Inclusive, é descartado completamente a participação de Lampião na morte de Isaías Arruda. Né? Quer dizer que o assassinato do coronel Isaías Arruda teria sido resultado de uma briga política entre famílias. A vingança por ele ter sido responsável pela morte de um membro, né? E que o suposto envolvimento de Lampião nesse episódio não tem nada a ver, apenas, talvez, a criação para dar um ar mais trágico ou para colocar sobre os ombros de Lampião mais uma ação, mais um episódio, mais um assassinato de que ele, de fato, não teria cometido. É isso? Não existiu isso aí. Bom, conversamos com Bosco André,
memorialista, pesquisador da cidade de Missão Velha, no Ceará, a região do Cariri cearense. Bosco, eu passo para você, amigo, fazer suas considerações finais. Lemuel, é só lhe agradecer pela oportunidade e qualquer coisa, você conta comigo aqui, pode dispor, viu? Tem muita coisa, muita história dos coronéis aqui de Missão Velha, né? Inclusive aquela passagem de Antônio Silvino aqui por Missão Velha, né? Que me foi repassada pelo senhor Zé Gonçalo Lucena, e eu fiquei com o pé atrás devido a Antônio Silvino ser perseguido pelas polícias aqui da região, aqui Pernambuco, Paraíba, né? E a convivência dele foi aqui em Missão Velha para a Serra do Mato. Serra do Mato é do lado de cá da Serra do Araripe, do outro lado já é Pernambuco. Mas eu me dirigi ao doutor Napoleão Tavares Neves, a maior autoridade da história do Cariri, e ele me assegurou que realmente o Antônio Silvino esteve aqui entre 1903 e 1905, sob a proteção do coronel Antônio Joaquim de Santana. Conversamos com Bosco André, lá da querida cidade de Missão Velha, no Cariri cearense, a quem eu mando um forte abraço para todos e todas. E mais uma vez eu peço a você que se inscreva no canal, acione o sino e receba semanalmente a nossa programação. Toda sexta-feira, 18 horas, uma resenha sobre o cangaço, coronelismo, movimentos socio-religiosos. E a sua participação é fundamental. E lembrando, em agosto teremos novidades. E coisa boa vem por aí no Resenha do Cangaço. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.